Hoje aqui com um problema técnico no início, mas bem-vindos ao Bom Dia, ao Psicologia no Bom Dia. Olá Rita, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos com falta de atraso hoje, não é? Hoje estamos um bocadinho de atraso porque eu hoje não consegui fazer aqui a ligação de uma forma adequada, mas já conseguimos resolver estes problemas técnicos e está tudo a funcionar. Já temos aqui os nossos seguidores à nossa espera, não é? O cenário não é o mesmo hoje atrás de si, mas pronto. Não, Não mas tenho hoje tirado a foto. não deixamos de ter a natureza connosco, que a Madeira é sempre bonita. Exato. Okay. Hoje nós não temos a Joana connosco porque por motivos pessoais e profissionais esta noite não conseguiu estar connosco. Para a semana está de volta. Mas estamos nós aqui para podermos estar disponíveis para os nossos seguidores e podemos conversar hoje sobre o que vocês também quiserem colocar à nossa consideração para podermos conversar juntos e aquilo que a Rita também quiser colocar, porque hoje nós tínhamos algo que tínhamos falado antes, que era o quê, Rita? Era a questão da parentalidade, porque surgiu um estudo que nos enviaram a pedir para falar um bocadinho sobre isso, sobre o burnout na parentalidade, que é um novo conceito que se tem falado atualmente, e sugeriram-nos falar sobre isso, mas também convém dizer que foi o dia do beijo, o dia do café, estiveram muitas coisas a acontecer. Exato, até a sequência do que nós falamos na semana passada. Exatamente. Né? Uma coisa foi falar antes do beijo e antes do café. Outra coisa é perguntar, por exemplo, aos seguidores, nas várias partes do mundo, como é que eles celebraram o dia de beijo, como é que foi o dia de café, como é que aquilo que nós conversamos deu algum contributo para poderem viver o simbolismo do que é, o que representa o beijo e depois a forma como o café também pode criar uns bons momentos de vida para poderem manifestar afeto. E, portanto, gostaríamos de ver também a vossa opinião sobre como é que lidaram com estes dias, não é? Se começaram a saborear o café de outra maneira, viver os momentos de outra forma. Eu, por acaso, a propósito do dia do café, nas minhas redes profissionais, até perguntei se as pessoas tinham por hábito beber café e o que é que significava a pausa do café, não é? E tive respostas muito engraçadas. De modo geral, as pessoas diziam que é uma pausa muito especial, é quase um momento especial do dia, que lhes permite relaxar. Outras pessoas disseram que, devido à ansiedade, evitavam o café, porque sentiam que agravava alguns sintomas de ansiedade. Foram respostas interessantes realmente, mas assim, num apanhado geral, acho que as pessoas têm por hábito tomar café e ter assim um momento de relaxamento e de pausa no dia tomando café. E também a influência do café na ansiedade, que é um tema interessante. É um tema interessante. E para prevenir o Alzheimer, porque o café também tem uma função cognitiva, não só de estimulante das nossas capacidades, como também tem uma função preventiva da demência de Alzheimer, que é uma relação interessante ver isto. Sim. Portanto, de qualquer maneira, quanto ao café, se for demasiado acelerado, vamos ver os pais também muito acelerados, e depois começam a chatear-se com os filhos. Vamos partir do pressuposto que os pais têm por hábito tomar café e, portanto, fazemos assim a ligação entre os temas, não é? Eu tenho que tomar uma café das para ter bebidas. energia. Sim, mas é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro, o café. Sim, exatamente. Portanto, Portanto, os pais precisam de café para ter energia para lidar com os filhos, perdão. Aliás, e com os pais também, não é? Muitas vezes. Também. A questão do burnout parental, que foi então o tema que nos sugeriram falar hoje, é uma questão muito interessante. Aliás, o estudo, que julgo que já está nos comentários, tem resultados muito interessantes, porque fala de questões culturais, que eu tive a ler e tive a refletir um bocadinho sobre o assunto e achei muito interessante. As questões culturais, a dado momento refere-se lá que as questões culturais pesam mais do que as socioeconómicas. O que é interessante, porque se calhar à primeira vista, nós ao falar de burnout parental, ou seja, de um cansaço extremo, um cansaço patológico a nível parental, na parentalidade, nós se calhar tenderíamos numa primeira fase a destacar as características socioeconómicas. E depois percebe-se que a cultura tem mais impacto do que propriamente essas questões económicas. E isso é interessante. As questões económicas acabam por ser assuntos que são muito mais visíveis e, como quase tudo na vida, aquilo que mais nos altera ou aquilo que geralmente aumenta as nossas vulnerabilidades é o que não se vê, que são as nossas características de personalidade, são os nossos contextos interpessoais e são os aspectos das crenças e da cultura e do meio onde nós estamos.
Claro que sim, tudo tem influência, não é? Eu não sei, eu digo Uhum. sempre que cada caso é único e, portanto, a parentalidade também é uma experiência única para cada pessoa e é interessante até que as pessoas possam, nos comentários, partilhar um bocadinho connosco sobre isso, como é que foi assumir a parentalidade e como é que continua a ser, porque depois é um processo. Eu digo sempre que é uma aprendizagem constante, os filhos aprendem com Uhum. os pais a ser filhos, os pais aprendem com os filhos a ser pais e E estão depois uma sempre ali coisa no jogo. interessante, sim, sim, e nesse aspecto que estás a dizer, Rita, é que nós também estamos no mundo ocidental, cada vez mais nós estamos a ter os filhos mais tarde. O que Sim, depois, também tendo em conta a própria trajetória de vida, como começamos a conquistar coisas e a fazer muitas atividades de uma forma independente, as pessoas vão acabando por construir a sua vida, construir a sua independência, a sua autonomia, e quando começam de facto a pensar em ter filhos, e geralmente quando estamos numa trajetória da mulher, nós sabemos que há ali um período de tempo em que realmente, se não houver a gravidez, vai dificultar o processo de ter filhos, inclusivamente há ali uma barreira a partir da qual já se torna impossível ter filhos. sim. Então esse timing e esse período de tempo acelera muitas vezes essa Decisão. vontade de finalmente tomar a decisão de ter filhos. E quando temos filhos, por exemplo, aos 35 ou aos 40 anos, é alguém que provavelmente já tem uma década, pelo menos, de vida independente, autónoma, a conquistar caminho, a ganhar a sua independência, a ganhar dinheiro, a fazer um pouco a vida que quer. E, de repente, quando nasce um filho, as circunstâncias vão alterar o estilo de vida da pessoa. Portanto, ao alterar esse estilo de vida, vamos ter aqui uma maior sensação de deixar de fazer o que muitas vezes faziam para ter aquela obrigação que muitas vezes surge, e ouvimos isso em consultório, aquela necessidade de ter que ser agora porque a criança precisa, e o ter que cuidar, por muito amor que se tenha e por muita vontade que se tenha de serem pais, ainda por cima em períodos de pandemia, Sim, cuidar de um filho com tudo isto associado, com esta experiência anterior, vai aumentar sempre as nossas vulnerabilidades e a pressão de ter que abdicar do tempo que habitualmente tínhamos para nós e tem que ser o tempo que é preciso para cuidar da criança. sim, E, sim. portanto, como deixamos de ter também as creches, os jardins de infância, as escolas, isto acaba por estar tudo em cima de uma forma mais bagunçada, a forma Sim. como depois a família funciona. Sim, aliás, eu acho que esta situação da pandemia veio agravar muito esta questão do burnout parental, do cansaço parental, porque realmente Uhum. os pais viram a necessidade de lidar permanentemente com os filhos, e isso não é fácil. Assumir a parentalidade não é fácil, e a propósito do que estava a dizer, a questão da idade pesa, porque há Uhum. algum forcing, alguma pressão que fazem sobre as mulheres para a partir de uma Uhum. determinada idade, começa a ficar complicado, mas depois também eu acredito, e é isso que vejo também na minha prática clínica, que há profissões que Uhum. tendencialmente fazem com que a parentalidade, embora seja um desejo, seja Uhum. arrastada para mais tarde. Hoje as mulheres já não são mães tão cedo como eram antes. E, Certo. portanto, Uhum. de toda a forma, também o contexto de vida é totalmente diferente, porque hoje em dia temos Sim, mas independência muito mais tarde, não é? é E há muitos verdade. fatores envolvidos. Eu tenho amigos e amigas que, recentemente tenho uma amiga que vai ter agora, portanto, está grávida com 40 anos e teve uma filha já há 20, e há um contraste de vida antes e agora. Portanto, quando nós temos pouca vida vivida, que é quando já temos 18, 20 anos, quando já somos imortais, não é? Eh, nessa fase nós pouco ou nada conhecemos do mundo e, portanto, nós não temos, aparentemente, temos certezas quase que preto e branco nesse período de tempo, mas a vida mais tarde vai nos mostrar que pouco ou nada sabíamos do mundo. E essa capacidade de ver uma trajetória como uma experiência de vida que nos vai acrescentando experiências, em que nós vamos aprendendo com as interações que vamos tendo com o mundo, com as pessoas que nos acrescentam valor e outras que nos retiram valor, fazer melhores escolhas nas nossas melhores escolhas, portanto, tomar melhores decisões, tendo em conta as circunstâncias que a vida nos dá. E conseguindo fazer esse ajustamento, as pessoas começam a ter mais qualidade de vida, começam a saber viver melhor a sua vida. E isso acaba por dar uma experiência de maior prazer, de termos mais felicidade durante um período de tempo.
mas quanto mais qualidade for esse período de tempo e a seguir vem uma fase em que se quer ser pais, o que nós notamos é que, de facto, há um contraste que surge entre a vida que se passa a ter a seguir, principalmente durante os 2 primeiros anos, quando um filho nasce, em relação ao período de qualidade de vida que se tinha antes, em que se fazia basicamente o que se queria. E esse contraste é transversal a quase todas as pessoas. E uma coisa é nós termos um relato de alguém a dizer-nos isto, outra coisa é nós começamos a ver de uma forma sistemática na maior parte das famílias e dos casais e dos homens e das mulheres que vamos atendendo, em que se verifica claramente isto, em que socialmente muitas vezes não podem dizer o cansaço que isso provoca, porque parece que estão a dizer mal de alguma coisa de ter a família, mas de facto cuidar a tempo inteiro das crianças e dos filhos e não termos ritmos de trabalho, principalmente nesta altura de pandemia, nós vamos realmente aumentar o nosso desgaste emocional, que depois, de alguma forma, acaba por desensibilizar um território que depois abre portas para o síndrome de burnout, que é realmente as pessoas entrarem em sintomas do cansaço, não é? Cansaço extremo. E às vezes são sintomas que podem ser confundidos com sintomas de depressão, etc. E são questões diferentes. Mas lá está, os desafios variam muito, não é? E mesmo de um primeiro filho para um segundo filho, os desafios são totalmente diferentes e a forma como os pais assumem a parentalidade vai ser absolutamente diferente à partida, não é? Porque são experiências diferentes, momentos da vida diferentes. E eu acho que, lá está, a questão que estávamos a falar da influência da idade, como estava a dizer, uma diferença de tantos anos entre irmãos, à partida a parentalidade não vai ser a mesma, as pessoas já estão diferentes, em momentos diferentes da vida, com mais ou menos paciência, mais ou menos o mais novo a cuidar do mais velho. Exatamente, já há essa divisão de tarefas. Mas olha, realmente... tens aqui o teu irmão de 20 anos para cuidar o teu filho, como se fosse o teu filho. Há algum treino depois entre irmãos para cuidar disso, mas isso depois às vezes, como nós sabemos, às vezes depois a longo prazo tem consequências, porque de repente eu fui mãe do meu irmão e isso é complicado de gerir por vezes. Mas cada família, esta mensagem é importante passar, que o cansaço, e depois as pessoas também sentem com culpa, que é, eu sinto-me cansado, o burnout parental, eu sinto-me cansado pela tarefa de ser pai ou de ser mãe, e ao mesmo tempo eu sinto culpa, porque não era suposto, acho eu, não era suposto sentir este cansaço, porque é o meu filho. E aliás, esta dinâmica é difícil. Sim, nesta altura de pandemia até esse cansaço é agravado, porque ao querer proteger os filhos por causa de não levar doença e não trazer doença, acabamos por isolar mais as redes de suporte que as famílias têm. E, de facto, quando nós conseguimos ter uma maior rede de suporte, nós reduzimos o risco destes síndromes de burnout e reduzimos também o risco da depressão pós-parto. Aliás, um dos fatores mais preditores para que haja depressão pós-parto é nós que não termos uma rede de apoio em termos sociais, que pode ser familiar ou não, para conseguir dar resposta àquilo que são as necessidades que a criança tem e que a própria família tem. Portanto, quando alguém decide, muitas vezes para proteger os pais, neste caso os avós, ou decide não querer levar ou não tem acesso às escolas ou às creches para poder ter apoio, acaba por haver um desgaste pela quantidade de tempo que se tem que cuidar de alguém. E isso, quer se queira, quer não, a nossa natureza desgasta-se. E aceitar isso como uma parte integrante da natureza humana é importante para nós sermos mais tolerantes uns com os outros. Principalmente se eu estiver em casa com uma família, com marido e mulher, por exemplo, ou um casal estar em casa e poderem, por exemplo, revezar-se a ajudar. Não é? Porque pelo menos é a única coisa que pode existir, é que se tem uma família em casa que possa ter pelo menos o apoio um do outro, mesmo que não tenham os avós, ou não tenham os vizinhos, ou não tenham a creche, pelo menos esse período de tempo de conseguirem ajudar-se mutuamente é importante. E a ajuda aqui é dos dois, é de um para o outro e do outro para o outro. É numa lógica de equipa, não é? Numa lógica de equipa. E um dos fatores do estudo que estávamos a falar há pouco, um dos fatores que pesou foi Portugal e outros países dentro do mesmo género ser considerado uma cultura individualista, ou seja, que há pouca partilha
da tarefa de educar crianças. E essa lógica que não acontece tanto noutros países, que eu envolvo mais a cultura que me rodeia, as pessoas que me rodeiam, eu peço mais ajuda, eu divido mais a tarefa da educação com outras pessoas que são significativas. No nosso país, se calhar, isso não acontece tanto, embora eu ache que a pouco e pouco vamos mudando um bocadinho esse paradigma. Eu vejo já muitas famílias em que os tios, por exemplo, também assumem um papel fundamental na educação das crianças, os avós, então, acho que é assim, basilar, que são muito importantes na educação das crianças e têm uma influência muito significativa, mas... Até babysitters, que é uma coisa que não se vê muito. Eu recomendo muitas vezes a vários casais, agora nem tanto, porque agora estamos em período de pandemia, mas, por exemplo, o termos babysitters para nos apoiar, as pessoas, sei lá, a maior parte das situações, como não é frequente esse conceito, esse modelo, por exemplo, numa cultura como a nossa, vendo outras culturas e conhecendo, por exemplo, a cultura americana, é muito fácil nós termos a lógica de termos uma babysitter. No Brasil, a mesma coisa. Portanto, é muito fácil vermos no Brasil esse conceito também a funcionar. E já agora um nosso olá para a nossa comunidade brasileira de portugueses que estão por lá. E portanto, esta sugestão que por vezes falo para terem uma babysitter, o que vejo muitas vezes é uma reação de aversão, como se fosse como quando se fala em babysitters, fosse aqueles filmes assassinos de terror, não é? Quando não se esqueçam, que isso é um fator que a literatura e a investigação demonstra, a maior parte dos maus tratos é dentro das famílias, não é nos de fora. E, portanto, a quem nós pagamos muitas vezes para ter ajuda, não quer problemas, quer fazer o melhor que pode. E, portanto, eu provavelmente vou conseguir ter um equilíbrio maior em recorrer àquilo que me está disponível do que eu achar que tenho que fazer tudo sozinho, porque o desgaste ou a ideia de ter que fazer tudo sozinho vai desgastar-me emocionalmente, em que eu vou aumentar a ansiedade. Se estou mais ansioso, vou ficar menos controlado. Se estou menos controlado, vou estressar. Se estou a estressar, vou ficar mais intolerante com os comportamentos que uma criança possa fazer. E, obviamente, depois ficamos com tipo uma bola de neve, em que chega a uma altura em que todos ralham em casa e ninguém tem razão. Exato. E há ali uma dinâmica já completamente disfuncional a ocorrer, né? E depois há as reclamações mútuas e tu é que desculpa, não é bem assim, mas sim. E às vezes afeta o casal em si, não é? Porque muitas vezes a questão da parentalidade, porque a parentalidade não tem nada a ver com a relação em si do casal, mas às vezes uma coisa influencia a outra, e se a parentalidade está a ser uma tarefa difícil, isso depois acaba por passar também para o casal, e às vezes é muito mais fácil, como a Ivana estava a dizer, partilhar a dificuldade e procurar ajuda, procurar alguém que possa te ajudar na educação da criança, e há muitos profissionais devidamente e agora até formados e habilitados para isso também, mas acho que cada vez mais devemos ter esta dinâmica de procurar ajuda. Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir foram ou não acompanhadas se for só para creches, se foram educadas por algum familiar. Por exemplo, no meu caso, na altura foram os meus avós, mas isso também já foi há um tempinho, mas os meus avós tiveram uma influência muito, muito importante na minha vida, que eu acho que foi significativa e que distinguiu o desenvolvimento. As redes de suporte protegem-nos, claro, as redes de suporte protegem-nos. Aliás, a vida vai ser feita constantemente de transições. A primeira grande transição que nós sofremos na pele, porque somos obrigados a fazê-lo, é nascer da barriga para a vida real. E o que é que fazemos nessa transição? Choramos. Depois, a seguir, estamos no ambiente de casa e expõe-nos às creches ou aos territórios da família. Depois, a seguir, entramos para os jardins de infância. Depois, outra transição para a escola primária. Depois, outra transição para o 5º e o 6º ano preparatório. Depois, a seguir, o secundário. Ou seja, depois mudamos de casas, depois os pais mudam de trabalho e depois há circunstâncias de vida que também levam a transições. A vida é constantemente feita de transições. Quanto mais eu evito que um filho enfrente uma transição, eu acabo por estar a evitar o inevitável. E, portanto, eu evito transições, o que depois vou querer que também não haja, por exemplo, o esforço de inserção com novas redes de contacto, porque ao haver transições eu vou ter novas pessoas para interagir. Se há dificuldades,
há certas dificuldades que nós precisamos de haver um período de tempo de estimulação para que a pessoa desenvolva a capacidade de enfrentar essa realidade. E se, por muito amor e carinho que eu tenha com um filho, se eu vejo um pouco de sofrimento e porque já não quero vê-lo a sofrer, eu retiro das situações, é como ele tentar andar, e se eu vou logo pegar nele só para ele não cair, quer dizer, entre o rabo de um bebê e o chão, estamos a falar que é 30, 40, 50 centímetros, não é? Acabamos por... E, portanto, é preciso, muitas vezes, deixar passar por alguma experiência para crescer. Aliás, há uma metáfora da borboleta que é lindíssima para representar o que é basicamente a vida em relação à relação da parentalidade com os filhos. As borboletas nascem num casulo e, nesse casulo, quando estivemos a filmá-lo e a ver a tempo inteiro, portanto, a libélula que está lá dentro começa a rachar o casulo e a tentar sair. E quando eu vejo portanto, o bicho a querer sair do casulo, parece estar a fazer um esforço enorme a rebentar a casca. E se nós ficamos com pena, porque coitadinho, é tão fofinho ali dentro a tentar sair. E se eu cometo o erro, com a minha pena, de ir tocar na libélula e puxá-la do casulo, ela vai perder a capacidade de voar. Porque eu toquei nela. Ou seja, aquele processo de desenvolvimento que implica aquele custo, em que basicamente é a metáfora da resiliência. O esforço, claro, exatamente. É aquele esforço de enfrentar, de lutar contra a corrente, é isso que lhe vai dar a resiliência. Então eu posso ser audiência, mas eu não posso tocar. Anda lá, tu consegues, força! Dar a motivação, não é? Mas não interferir no processo. Exato. É um bocado isso. Faz sentido, mas eu acho que, lá está, eu acho que há tanta pressão sobre a questão da parentalidade que de repente os pais já sentem essa pressão e sem querer interferem no desenvolvimento do filho, porque estão muito direcionados para que seja do melhor possível e às vezes há pequenos, porque o desenvolvimento não é todo igual, e às vezes há pequenos sinais que até não têm significado clínico, mas por exemplo acontece na prática clínica de haver pais que vêm logo, será que isto não significa isto? Às vezes até já vêm quase com um diagnóstico só para os profissionais confirmarem, não é? Será que não significa isto? Há uma procura muito grande da terapia da fala em fases ainda muito iniciais, do que sei por colegas, procuram logo a terapia da fala e, quer dizer, ainda não é essa fase de desenvolvimento. É a mesma coisa na hiperatividade. Na hiperatividade há muitos casos de hiperatividade. Quando começamos a perceber a trajetória de vida, não é hiperativo, é uma trajetória de vida em que, por exemplo, houve pouca estrutura, houve poucas regras, houve pouco rigor. E porque a pena que muitas vezes os pais têm de ser exigentes na educação, porque sem exigência não há competência, nós vamos começar depois no facilitismo da pena, porque é pequenino, e vamos cedendo a tudo e achamos bonito e fofinho, etc. O que vai acontecer é que depois, quando começa a enfrentar o mundo que não os protege tanto como nós, essa criança vai ter mais dificuldades. E porque a pena não serve ao desenvolvimento. A pena excessiva muitas vezes mantém as dificuldades. E, portanto, nós precisamos conseguir ter este equilíbrio de exigir dentro do tolerável, ao mesmo tempo em que suportamos todo esse apoio. E é assim que se constroem crianças mais robustas para, por exemplo, não ficarem tão ofendidas como nós vemos nos tempos de hoje. Sim, só porque o mundo muitas vezes não corresponde. Sim, exatamente. O não, esse drama gigante hoje em dia. É um grande desafio, os pais evitam, aliás, o não deve ser evitado, mas é no sentido de, o não traz uma imagem à criança, ok? Isso sim, os psicólogos defendem, é verdade, deve-se evitar o não porque ele não nos traz uma imagem concreta. Se eu disser a uma criança não entres a correr, ela não sabe então o que é que tem que fazer. E aí deve-se evitar o não. Mas quando se diz não, deve ser mesmo não, deve ser um não com rigor. Sim, e ter uma explicação para sustentar isso. Exatamente, argumentar. E permitir que a criança... Lá está, nós há um tempo fizemos também, numa das emissões, falámos um bocadinho sobre isso, sobre a questão de negociar com a criança, porque acho que é importante dar soluções nesse sentido, da parentalidade. E a negociação com a criança é muito importante. Ela tem que assumir um papel ativo na educação dela. Não é? Às vezes eu vejo que as crianças têm um papel um pouco passivo na educação delas. Negociar com elas, perceber o que é que elas acham sobre uma determinada coisa. O medo de educar, vemos muitas vezes esta parentalidade que está perto em situações de desgaste e de burnout, tem a ver também com o que vemos muito em muitas famílias,
que é o medo, de facto, de colocar regras, de colocar estrutura, não é? Portanto, parece que são maus pais se forem mais exigentes. E claro, quando não há grande exigência, nós vamos ter mais abusos dos territórios, dos limites, não vamos conseguir comunicar em condições para definir onde é que começa a tua responsabilidade e onde é que começa a tua liberdade. E, portanto, se eu não consigo ajustar, em termos de comunicação com um filho, as fronteiras entre a liberdade e a responsabilidade, quase que eu não posso magoá-lo emocionalmente, então eu, enquanto pai, é que tenho que ceder, isto é péssimo, porque eu vou desenvolver alguém que vai ter muito pouca tolerância à frustração, e depois o mundo, quando finalmente for para o mundo dessa criança, houve, sei lá, as coisas, se o mundo não corresponde às expectativas que essa criança tem, o mundo parece que está contra ela. E o que é certo é que quando alguém perde as expectativas, quando o mundo falha nas expectativas, essa pessoa, ou qualquer um de nós, quando eu crio expectativas do que eu quero e o mundo não corresponde às minhas expectativas, eu não perdi nada nesse momento. Eu só apenas não conseguia chegar àquilo que eu queria. Mas essa realidade que eu queria nunca a tive. Portanto, isso tem a ver com, sei lá, nos namoros, quando as crianças ou os jovens chegam a casa, ela disse-me que não e acabou o mundo. Mas olha, ó Joãozinho, ó Pedrinho, ó Rita, ó Maria, mas olha, mas ele disse que não, ok, mas ele alguma vez foi teu namorado? Exato. Ou ela alguma vez foi tua namorada? Não, nunca foi. Então, se tu nunca namoraste com ele, o que é que tu perdeste? Claro. Não é? Então, aliás, isso é que é o território da coragem. Eu vou ter muito mais capacidade de ir falar com a rapariga que quero, precisamente porque ela nunca foi minha amiga ou nunca foi minha namorada. E, portanto, aquela abordagem em que eu tento, e se eventualmente for rejeitado, ou se ouvir o não, o máximo que pode acontecer é continuar sem ter a amizade dela. Que já não tinha antes. E já não tinha antes, e, portanto, eu ganho mais coragem de tentar falar do que eu achar, se ela me disser que não, então não consigo falar. Então, abandonamos o território, abandonamos a tentativa, o que vai dar uma machadada na nossa autoconfiança, o que depois mexe no nosso valor, na autoestima, começamos depois a pensar mal de nós próprios, começamos a abandonar territórios e contextos de vida que podem, de facto, chegar muito mais longe se a atitude tivesse sido diferente. Sim, e no contexto de escola é onde, por exemplo, estávamos há pouco a falar que às vezes os pais quase que poupam as crianças dos nãos e das regras e do rigor, e depois o que acontece é que muitas vezes as crianças chegam à escola e a realidade é outra, porque os professores têm regras, impõem as regras e criam os seus próprios limites. Esse é um bom exemplo, esse é um exemplo bom, que é o professor começar a dar... Sim, imagina que o professor está a dar, recebemos a nota de matemática e recebemos uma negativa. Há alunos que personalizam essa negativa e acham que o professor não gosta deles. Eles. Exatamente, é contra mim. O prof está contra mim, ele está-me a fazer a folha. Ele não gosta de mim. Vou fazer queixa em casa. Mãe, o professor não gosta de mim, pois a mãe vai à escola. Eu quero falar com a diretora da turma porque o professor de matemática vai ser mau para o meu filho. Quer dizer, e na prática, o professor simplesmente está a ser exigente e o professor avaliou foi o teste. E o teste é que é negativo, não é a criança. E, portanto, o professor não gosta do teste e eu, se souber separar a crítica ao meu teste da crítica à minha pessoa, eu também não gosto do teste. O professor e eu estamos os dois contra o teste. Eu não gosto do teste. Este teste não representa o meu valor. Já temos em comum uma coisa, pelo menos, não é? Exatamente. Portanto, eu quero que me ajude a que este tipo de resposta ou de comportamento não volte a acontecer comigo, porque isto não me representa. Isto não é o meu valor permanente. E se eu conseguir, por exemplo, em termos de educação em casa, passar esta mensagem aos filhos, eu acabo por ter menos experiências de personalização que acabam por vulnerabilizar a autoestima. E, portanto, se um filho, por exemplo, uma das coisas que as crianças fazem, os filhos, por regra, quando têm 4, 5, 6 anos, já começam a responder aos pais. Quando os pais não fazem o que eles querem, a criança é capaz de dizer eu não gosto de ti. E os pais que estão a ser mais exigentes, quando recebem uma resposta dessas de um filho, tendem a sentir-se culpados e desarmam e cedem. Claro. Está mal. Porque é que eu tenho que pôr em causa o amor do valor de um filho, ou de uma mãe, ou de um pai, simplesmente porque o comportamento está errado? E se o comportamento está errado, eu digo, não, tu não podes fazer isto por causa disto e daquilo. Mas estás a ser mau e eu não gosto de ti. Mas olha, de qualquer forma, eu gosto sempre de ti, não é isso que está em causa.
mas eu não gosto de ti. Pronto, mas tu não gostas de mim, estás à vontade. Mas eu vou gostar sempre de ti. Portanto, claro, essa parte não está em causa. E se eu começar se eu for repetindo este padrão, a própria criança começa a perceber que eu só estou a criticar o comportamento e não a criança. E ela começa a perceber que não tem efeito em mim também, porque não me deixa abalar pela forma como ela generaliza a crítica. claro que sim, e é focar o comportamento, não é? Eu tenho aquele comportamento, o teu comportamento está errado. Eu amo-te, mas esse comportamento eu não posso tolerar, Exatamente. mesmo que E te porque ame, sei que tu eu és não boa, posso. porque tu podes ser melhor, e eu sei que tu consegues. Por isso é Exatamente, que sim, criticamos o comportamento. claro que Estamos sim. os dois juntos, oh, amor. Esta equipa. Olha, diz aqui Ok. a Mariana. A minha irmã tem uma colega que anda num estado enorme de nervos, que os pais a obrigam a ter 5 a tudo. Ela já chorou horrores nas férias e lá em casa lê 7 livros por mês e tal. A menina já bloqueou num teste, teve 4 e teve medo de ir para casa. Pois, de facto, cá está. O que nós estávamos a falar era muitas vezes a falta de exigência. Também há Aqui o estamos a falar ao contrário. contrário, não é? E isso é péssimo, porque este tipo de educação vai criar, por exemplo, ao nível dos traços de personalidade, vai potenciar um traço de instabilidade em termos de neuroticismo, que é o medo da falha e o medo do erro. E nunca se esqueçam que nós só falhamos quando estamos a expandir o mundo. Portanto, eu preciso da falha para chegar mais longe. E o segundo traço da personalidade que fica muito afetado quando a exigência é demasiada na educação é o traço da personalidade do estilo profissional ou do estilo do perfeccionismo. A pessoa fica de tal forma Focada. excessivamente focada que nunca está perfeito. Então ela nunca arrisca porque ainda não está tudo no sítio que devia estar. Sim. Isso é E péssimo, não é? muitas vezes os pais são precisamente, como a Mariana estava a dizer, são a fonte dessa exigência constante. Muitas vezes também acompanho jovens e crianças também, que dizem que aquela lógica do eu até posso ter a nota máxima, mas se eu chegar com a nota máxima a casa, há um pai ou uma mãe que às vezes, claro que não estão a fazer por mal, mas ocorre, também não faz mais nada que a tua obrigação. E Claro. Uma das portanto, coisas que eu brinco com o meu filho é isso. Olha, filho, falhar é uma coisa boa ou má? E ele exato. já sabe de uma forma espontânea quando está com os amigos, porque eu depois digo aos amigos dele isso, que é Já está para eles formal, já está perceberem. formal. É, olha, errar é bom ou é mau? E ele, é bom. E eu, porquê? Porque estou a crescer, estou a expandir. Ah, Não exatamente, é? mais vale errar, mas muitas vezes Porque é os bom pais são muito errar. exigentes, claro que sim, mas Sim, muitas vezes sim. os pais O são muito exigentes desconforto. Uhum. e Sim, pressionam sim, os muito pais. para ter ótimas notas e depois há uma coisa horrível que é as comparações. Há muita tendência a fazer-se comparações, às vezes entre colegas, porque o teu Uhum. amigo não sei o que tira as notas assim, ou às vezes entre irmãos, que também é péssimo. O teu É. irmão tem que tirar as notas assim e tu tiras abaixo, e as comparações têm repercussões. Se não for naquela altura, há de ser na adultez. E é importante as pessoas deixarem de fazer comparações na parentalidade, que é muito difícil de gerir. A Mariana E diz que os quantas pais vezes os. Sim, sim, é ia só ler. para o que estavas a Sim, dizer, sim, Rita, sim. que era essa lógica de que quantas vezes os melhores alunos na vida adulta não significa nada de especial e quantas vezes os alunos que não são nada de especial na vida académica são grandes pessoas em termos profissionais e com cargos mais interessantes até na vida adulta. Portanto, Sim. ninguém está condenado a nada e nós não podemos pensar que só porque é muito inteligente ou é muito dedicado aos estudos na infância que essa pessoa significa logo que já vai ter uma carreira ou uma vida brilhante, porque não é assim. Ou seja, temos aqui muita coisa que no meio entra na equação, que temos que ser muito mais flexíveis do que essa rigidez de que se tem boas notas tem que ser médica ou advogada ou coisa desse Claro, género. é Isso é o a que a Mariana tradição estava a mais dizer. antiga. Claro, não é? Que tem ótimas notas, tem que ir para médico. E depois há uma pressão nesse sentido. E depois acompanhamos nós, psicólogos, muitos médicos que não estão a gostar assim Exato. tanto da profissão e que sentem que foram um Olha, eu bocadinho tive um pressionados estudante, um assim. caso desses, é um excelente exemplo que Então, agora a Mariana me fez lembrar. Eu vi aqui há uns anos atrás um estudante de medicina que era o curso que a família queria, porque tinha que ser, então ele foi feito louco a estudar e basicamente sem viver a vida de uma forma muito obcecada com a medicina, e fez o curso de medicina, fez o internato, acabou a especialidade, e no dia que acabou a especialidade, portanto eu estava a ser acompanhado ainda por cima nessa fase final, porque estava com uma depressão grande e um desgaste muito acentuado, mas ele sempre teve uma veia muito grande de empreendedorismo. Era um tipo muito criativo, e queria estar com os amigos e inventar isto, e um bom vivant, ele era um bom vivant.
E esse contraste que ele depois encontrou na universidade, era muito fechado na vida no secundário, e quando foi para a universidade começou de facto a ter uma vida mais aberta e mais sociável. Ele percebeu que o meu mundo tem que ser empreendedor, não pode ser na área médica. Mas para não ficar com aquela pulga atrás da orelha, ele fez o curso até ao fim, e no dia que acabou o curso foi abrir a sua empresa, e agora é um homem muito bem sucedido na empresa dele, tem um armazém e fabrica e produz, e abandonou a carreira médica quase que no dia a seguir a ter acabado a especialidade. Ele diz: pelo menos na minha empresa ninguém morre. De qualquer maneira, foi preciso ter tirado o curso para eu confirmar que não quero ser médico. Claro que sim. Foi um desalento gigante para a família. Foi dramático. Nós depois percebemos que as áreas acabam todas por estar associadas de alguma maneira. Eu conheço uma colega que estava a tirar Psicologia e tirou a licenciatura em Psicologia e depois tirou o mestrado em Marketing. E nós pensámos na altura, bem, isto é um bocado confuso, mas agora visto neste prisma faz todo sentido, não é? E as áreas ligam-se muito entre elas, e às vezes nós vamos para uma área e depois percebemos que não era bem aquilo que nós estávamos à espera. E eu falei da questão dos médicos porque neste momento é um dos casos que é mesmo muito frequente acontecer, de não haver assim tanta identificação depois com a profissão, não é assim bem como eu esperava, estou um bocado desiludido com a minha profissão, houve alguma pressão para eu seguir esta área, e nós não devemos pressionar os filhos a seguir uma outra área, porque disto e é verdade que os filhos são do mundo e eles devem explorar aquilo que eles querem ser, não é seguir a profissão do pai ou da mãe só porque acham que os pais acham que deve ser assim, deixá-los explorar um bocadinho, deixá-los ser aquilo que eles querem ser. E isso faz uma coisa muito interessante, Rita, que é se aquilo que é o que nós achamos que é o que é seguro neste momento no mundo, são crenças que são nossas, mas que podem nada ter a ver com aquilo que vai ser o mundo deles. E nós sabemos, por exemplo, pelas projeções do futuro do World Economic Forum, que a maior parte das profissões que nós conhecemos hoje, dentro de 50 anos, não vão existir. Vamos ter muitas outras profissões que neste momento não sabemos que vão existir. Portanto, o mundo está numa velocidade de transição e de mudança gigante. É por isso que estes aspectos da educação e da parentalidade devem ter muito mais flexibilização, por um lado, para não serem tão rígidos nesse território, para não haver tanto desgaste, mas também não haver uma bagunça de falta de exigência que depois leva a que todos ralhem e ninguém tenha razão em casa. É verdade, devem ser adaptados, até porque depende do contexto e o contexto vai sempre mudando. As necessidades hoje e as exigências hoje do mundo não são as mesmas que eram anteriormente. Eu, às vezes, quando faço orientação vocacional, digo a brincar, olha, está tudo certo, até porque a tua profissão pode ainda nem sequer existir. E, portanto, pode ser que eu vou criar uma nova profissão. Há um tempo nunca se pensava que alguém, por exemplo, um gestor de redes sociais, pudesse ter um impacto que tem atualmente. Se eu dissesse isto, talvez aos meus pais, aos meus avós, então era mesmo impensável. E hoje em dia é uma das profissões mais abordadas. Portanto, a profissão que os jovens estão à procura pode ainda não estar criada e os pais, às vezes, pressioná-los a escolher uma ou outra vertente é difícil, porque não dá para fazer isso dessa forma, não é? Mas nem sequer é a profissão mais importante. Cada vez mais o futuro vai ser feito de competências. É o saber fazer as coisas. Portanto, se eu tenho competências de comunicação, se eu tenho competências de liderança, se eu tenho competências de relacionamento interpessoal, se eu tenho competências de gestão, de organização, de estruturação de conteúdos, portanto, quanto mais eu consigo desenvolver as minhas competências na área que me especializo e conseguir encontrar os contextos de vida os contextos ou a parte do mundo em que precisa das minhas competências, é essa combinação entre o contexto e as competências que abre as portas. E isso é a mesma coisa nos sistemas parentais. Quando todos nós temos temperamentos, esses temperamentos vêm com a nossa genética. Depois os contextos de vida vão condicionando a personalidade. A personalidade é uma combinação das experiências que vamos vivendo com esse temperamento que vem com a genética. E nós temos que facilitar um equilíbrio entre aquilo que são aspectos temperamentais, em que nós podemos vir de uma genética em que, sei lá, éramos mais caçadores do que coletores, não é? E é por isso que uns gostam mais de estar numa vida mais agitada e outros gostam mais de uma vida mais na retaguarda. Isto faz com que nós acabemos por perceber que precisamos todos uns dos outros com as características que temos. Há crianças que são mais introvertidas, outros são mais extrovertidos, uns são mais rudes na comunicação, outros são mais amáveis na comunicação.
Eu só preciso é conhecer as minhas características e conhecer as características dos filhos para que eu consiga potenciar um melhor equilíbrio em que eu devo exigir dos filhos aquilo que eu acho que quero ver nos filhos que são os meus. Ou seja, Exatamente. devemos gostar dos filhos, queremos educar os filhos de acordo com aquilo que são as regras e os valores e as crenças que encaixam na minha maneira de funcionar enquanto sistema. Porque a criança cresce num sistema e num contexto que precisa ter referências para andar para a frente. Uma criança em que eu tenho medo de dar referências, essa criança vai ficar muito mais desorientada, insegura, enquanto que eu conheço o meu filho e estou perto dele e quero dar essa referência no sentido protetor dele conseguir ficar mais forte e resiliente a lidar com o mundo não vai ter essa preocupação com ele. E, portanto, Claro. se eu tenho medo de dar referências ao meu filho, porque posso estar, por exemplo, a confundir referências com preconceitos, eu acabo por deixar as coisas fluir ao ponto de que ele não tem nenhuma referência. E quando não há referência, essa criança é muito mais sugestionável, é muito mais manipulada, é muito mais... Pelo contexto e pelo que envolve, claro que sim. Exatamente. E depois, de repente, eu começo provavelmente a ver no meu filho comportamentos e atitudes e respostas que eu não me identifico. Porque eu E não lhe fico depois a padrão. pensar... Exatamente. E depois fico culpado, sinto-me culpado. O que é que eu fiz de errado com o meu filho? Se calhar, o que muitas vezes acontece de errado nestas circunstâncias, que podem ser invertidas, se os pais voltarem a insistir, portanto, há sempre soluções, Sim. é realmente eu perceber que eu tenho que transmitir referências aos filhos para que eles percebam as âncoras do que é a orientação, do que está certo, do que está errado, do que é bom para ele e para o mundo onde ele está ou não. E, ao dar essas referências, ele mais tarde vai crescer, vai ter capacidade de começar a pensar por ele. E lá para os 10, 11, 12 anos, ele vai poder usar as referências que eu lhe dei e identifica-se com elas e depois segue em frente. Ou então, porque a educação foi boa, ele vai me dizer, ó pai, olha, obrigado por estas referências, mas eu acho que, de alguma forma, como tu me disseste, não é bem aquilo que eu acredito. E esta referência eu acho que é melhor. E, portanto, eu lhe digo que o azul é a melhor cor e ele depois a seguir diz-me que o verde é melhor, eu digo, olha, tenho pena, porque o azul de facto é muito mais interessante do que o verde. De qualquer maneira, quando for um jogo contra o outro, eu quero ir ver o jogo contigo, não é? Porque o que interessa é manter o diálogo, manter a comunicação. Do que nós, por exemplo, ficarmos ofendidos ou zangados só porque temos opiniões diferentes, que é o que nós hoje vemos em muitas famílias e na própria sociedade. Basta ter opiniões diferentes que parece que já estamos todos ofendidos uns com os outros. E isto são traços típicos de fragmentação social e traços típicos de imaturidade emocional. E, portanto, nós não podemos ficar ofendidos uns com os outros só porque temos opiniões diferentes. Os diálogos, para nós construirmos uma sociedade estruturada e dar referências aos filhos, nós temos que conseguir conversar sobre os pontos de vista, correndo o risco de termos opiniões diferentes, em que eu ouço os argumentos da Rita, a Rita ouve os meus argumentos, e vamos decompondo em profundidade esses argumentos, até que chega a um ponto e eu já não consigo defender os meus argumentos e, de facto, consigo dar razão à Rita. E é este tipo de maturidade que importa perceber. Por isso é que, no limite, a ofensa é sempre uma escolha minha e não quem me quer ofender. Claro. Aliás, nós estávamos a falar sobre isso e isso faz mesmo muito sentido. Nós temos que dar quase um padrão ou passar algumas ideias para que depois a criança possa segui-las, porque senão será muito mais influenciável. É isso que acontece muitas vezes em jovens que experimentam, por exemplo, a questão das drogas e dos consumos, etc., não é? E depois os pais se questionam. E realmente tem que haver E depois também é importante que não hajam assuntos tabu, que acho que cada vez há menos, mas mesmo assim é importante que no contexto familiar se fale de forma minimamente aberta sobre os assuntos e sobre a realidade atual e também que os pais percebam que não vale a pena esconder tudo e proteger tudo, porque as crianças e os jovens vão estar expostos àquilo e, portanto, se falarmos abertamente sobre o proteger tudo do que diz tem a ver com, por exemplo, a aceitação incondicional de tudo. Exatamente. Quando se aceita tudo, reparem, o que é que faz a estrutura social funcionar? A estrutura social funciona porque nós arranjamos um código de comunicação entre nós em que fazemos um acordo social de que é assim que é. Ou seja, nós, por exemplo, fizemos um acordo em que as estradas é para andarem os carros. Sim. E fizemos um acordo de que os passeios é para andarem os peões e que o semáforo vermelho é para parar o carro.
e o verde é para avançar com o E carro. a sinalização Agora, toda, não é? E ninguém começamos a questiona. pegar exatamente, se começamos a pegar nesta linguagem da estrutura social, e eu começo a dizer, eu estou ofendido porque eu quero andar com o carro no passeio, porque o carro, eu tenho direito a andar com o carro no passeio. E se começamos a pôr uma bagunça nestas estruturas e referências sociais, quer dizer, claro que o carro no passeio, quer dizer, entre estrada de Alcatrão ou um passeio de cimento ou de paralelos, o carro, claro que aguenta e pode andar ali, não há problema nenhum. A questão é que eu aumento a insegurança do nosso comportamento social uns com os outros e voltamos aos tempos primitivos das cavernas, em que nós tínhamos de estar todos fechados dentro da nossa Para não caverna, estarmos com postos medo de ser à assassinados ou realidade, roubados. exato. Exato, e Portanto, fugir das coisas. é o privilégio da evolução social. E, portanto, este privilégio que a sociedade nunca foi tão boa como a atual, graças precisamente a esta construção de códigos conjuntos para funcionarmos em estrutura, não podemos estar a perder as referências, pelo menos básicas, de funcionarmos em conjunto. Porque senão temos uma aceitação incondicional de tudo e de repente já não há nada que nos referencie para funcionarmos a dois. Claro. Porque E a enquanto Rita tem o família, seu não é? mundo, eu tenho o meu. Claro, exato. E já não há um funcionamento enquanto família, porque as referências são isso mesmo, é quase um contexto familiar, é aquilo que serve por base à família, né? A Elizabeth diz que as referências são fundamentais e para tal precisamos de comunicar. E para comunicar precisa de haver tempo e dedicação, que é uma das grandes dificuldades do tempo de hoje, a disponibilidade para falar e para escutar. Há dias eu numa consulta, depois a cliente, eu não gosto de ser paciente, a cliente São clientes dizia-me agora, isto em Portugal existe ainda o paciente, mas são clientes. Sim, o paciente dizia-me que a avó sempre lhe disse que não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. E depois eu fiquei um bocadinho a refletir sobre aquilo e fez muito sentido. Realmente nós devemos ouvir mais do que aquilo que falamos, porque temos 2 ouvidos e uma boca e não é por acaso. Exatamente. De escutar, a capacidade de escutar, de ser empático, pormos um bocadinho no lugar do outro, sentarmos, ouvirmos os nossos filhos, os nossos, salvo seja que eu não os tenho, mas ouvir os filhos, a partilha, é cada vez mais importante que haja isso, e os telemóveis, etc., às vezes tiram um bocadinho, mas não está tudo bem que se até agora aconteceu tiram, isso. roubam tempo, quer dizer, eu vejo famílias que ficam a olhar para o telefone o tempo todo. Sim, mas a partir de nós, lá está, mesmo que até agora tenha sido assim, só depende de nós mudar esse sistema e desafiar, olha, agora vai haver mais partilha entre nós, quero que converses mais connosco, quero que fiques mais tempo à mesa, sei lá, tradições que se podem criar para que haja realmente, como a Elizabeth disse, tempo para falar, disponibilidade para ouvir o que os filhos têm para dizer, porque às vezes os pais não sabem bem o contexto escolar, por exemplo, das crianças, não é? Sim. Uma das coisas que os pais fazem, por regra, é perguntarem, por exemplo, como é que foi o dia dos filhos, não é? E querem que os filhos comuniquem e conversem. Agora, a pergunta é, alguma vez os pais contaram o seu dia aos filhos? Claro. Não é? Eu posso chegar a casa, eu se quero saber a informação do meu filho, como é que foi a escola, etc., eu converso com a minha mulher, converso com o meu filho, eu conto o meu dia, por forma que eles também possam contar ao deles. Claro, e se nós formos um exemplo... Exatamente, eu depois contei o meu dia e peço-lhe então, como é que foi o teu dia? Olha, hoje hoje dei uma palestra, entretanto tive 5 pessoas que ajudei, ficaram mais contentes no final, depois da consulta. Olha, e tu, como é que foi o teu dia? A professora, o que é que tu aprendeste hoje? E os amigos? Acima de tudo eu quero perceber os amigos. Claro. Porque os amigos, as relações, a comunicação interpessoal, isso é o mais importante no desenvolvimento. Claro nunca pensem que são os conteúdos da escola, em que é a memória que vai funcionar melhor, que é isso que ele vai levar para a vida. O que é mais importante para nós na vida é a capacidade de socialização. Essa é a nossa melhor ferramenta, porque é isso que nos vai permitir depois aplicar as capacidades intelectuais. Claro, por muito gênio que eu seja, se eu não tenho competências sociais, claro. Por isso é que depois vemos adultos que têm todas as capacidades e sentem que não conseguiram integrar-se profissionalmente. Claro que sim, eu posso ter muito conteúdo, mas se eu não souber, por exemplo, trabalhar em equipa ou interagir em sociedade, essas minhas competências nunca vão ser postas em prática devidamente, não é? E eu não vou ter a competência de o fazer. E na interação com os outros é que eu me conheço. É assim que surge a identidade, a criação da identidade, é na interação com os outros. Passa-se um bocadinho atualmente a ideia de que nós nos bastamos, mas eu acho isto um bocado perigoso, porque nós não nos bastamos no sentido em que nós precisamos de interação, nós precisamos do contexto social,
Sim, sim. para nos definirmos enquanto pessoas, e os nossos amigos, os nossos colegas de escola, todas essas pessoas que estão no nosso contexto, são determinantes para o meu desenvolvimento, e acho que isso é importante que os pais tenham atenção, de saber como é que foi o dia do filho ou da filha, no sentido de perceber os amigos e o que é que aconteceu, como é que ele está a lidar no dia-a-dia com os desafios que surgem, com a questão do não, como nós há pouco falávamos, e as diferenças, agora questões também de igualdade, etc., perceber também como é que o filho está a lidar com aquelas dinâmicas todas. Sim, sim. Diz aí o Pedro Bragança, não é? Obrigado Pedro, as atitudes dos pais vai-se refletir no desenvolvimento dos filhos, uma família com as suas degradações vai influenciar nos recalcamentos das crianças, é necessário auxílios sociais para intervir e impedir que no futuro essas crianças sigam no rumo da criminalidade. De facto, a educação é tudo. A educação, ou quer dizer, a melhor forma de nós lidarmos com os problemas sociais é uma aposta clara nos modelos de educação. É conseguirmos agir junto dos pais na primeira infância. É conseguirmos dar melhores ferramentas às escolas para intervir no desenvolvimento psicoemocional, na inteligência emocional, nas capacidades de conseguirem desenvolver aquilo que não se compra nem se vende, Sim. que tem a ver com a personalidade, com a capacidade de argumentar, com a comunicação, com a contra-argumentação, tão importante para conseguirmos pôr os jovens com menos medo de dizer o que pensam, para não se sentirem excluídos só porque pensam diferente. E isso é, de facto... E acho que até deve haver uma mudança de paradigma. Estava a ouvi-la falar e a pensar que nós temos um contacto com essa realidade já numa fase um bocadinho tardia. Estou a falar em termos daquilo que foi o meu percurso escolar, já numa fase um bocado tardia. Por exemplo, as questões das disciplinas, como a filosofia, que nos permite argumentar e explorar um bocadinho uma perspectiva, já vem numa fase muito avançada. Se calhar era interessante a pouco e pouco o contexto escolar começar a mudar, de forma que essas disciplinas surjam mais cedo, não é? E esse aspecto da filosofia vem a ter uma perspectiva muito de ensino só. Portanto, sim. A filosofia devia ser treinada para sabermos pensar na vida, para conseguirmos ler os textos e tentarmos replicar numa lógica por palavras nossas para refletir sobre a vida. E isso é aquilo que mais falta às pessoas, é essa capacidade de reflexão. Conseguimos pôr as crianças a pensar nelas, a desenhar sobre a vida, a usarem os brinquedos e os bonecos sobre a vida, porque é esse simbolismo e essa metáfora que depois, bem representada, permite começar, a partir desses exemplos em concreto, a expandir para o resto da vida. E quanto mais conseguimos fazer essa flexibilização, mais maturidade temos do que, por exemplo, a amargura, que é o que se vê muitas vezes na vida adulta, não é? Mas há pouco contacto com esse tipo de oportunidades. Acho que deve haver realmente uma reestruturação nesse sentido, de haver. Eu estava a pensar nas disciplinas, lembrei-me da filosofia, depois sei que na faculdade também tive uma cadeira muito interessante de pensamento contemporâneo, mas lá está, são em fases muito avançadas e mesmo assim é numa estrutura muito escolar, há pouco debate, há pouca apresentação de argumentos e defesa de argumentos sobre coisas atuais. É preciso que os professores gostem, que os alunos ponham em causa o que eles dizem. Sim. Para mim, isso sempre foram os melhores professores. Eu adoro que os meus alunos coloquem em causa o que eu digo nas aulas, porque isto significa que eu, por um lado, tenho que ter informação para poder justificar, e por outro lado, obriga-me a estudar mais e a contra-argumentar para eu fundamentar aquilo que estou a tentar expor. E é o aluno que me faz pôr em causa a informação que me ajuda a desenvolver também as minhas próprias capacidades. E às vezes os professores não se sentem à vontade para responder. Não sei responder essa pergunta, mas eu vou-me informar e depois vou saber. Parece que há algum preconceito em relação a isto. Parece incompetência dizer que não sei. Sim, não sei, vou procurar mais informação sobre isso, vou procurar saber mais sobre isso e depois respondo com todo a gosto a essa pergunta. Acho que há alguma dificuldade em ter esta afirmação de dizer, ok, gosto muito que tu me faças essa pergunta e que me desafies e que tentes argumentar. Neste momento não tenho conhecimento suficiente para te responder, mas eu depois farei. E acho que talvez seja difícil para os professores ter esta postura de afirmar que não domino isso, não sei isso, preciso de me informar mais e de deixar que os alunos questionem, não é? Sim. Aliás, nós até ao 9º ano, a propósito dessa trajetória de vida, eu também fui igual, nós continuamos a achar que no 9º ano já devemos saber o que queremos para escolher uma área profissional e no final do 12º ano parece que já temos de saber qual é o curso que queremos. Sim. Quando até ao 9º ano nunca nos ensinaram a pensar por nós,
nem até 12º ano nos deram tempo para eu refletir sobre a vida. E E sobre para nos permitir... E sobre as profissões, porque depois só nos dizem assim, esta profissão, esta e esta, e nunca nos fizeram pensar sobre isso de repente, não é? E nós temos que fazer escolhas e dizer, ok, eu quero mais isto, e depois também surgem os nossos medos, porque, por exemplo, se eu tive um percurso onde a matemática e eu não estávamos a saber lidar muito bem uma com a outra, se calhar eu ali já penso, não vou para áreas que envolvam a matemática, isso condiciona, claro. Porque eu não discuti isso, eu não tive conhecimento. Isso é curioso ver, por exemplo, as pessoas acham que psicologia não tem nada a ver com matemática, e esquecem-se que a psicologia, enquanto ciência, está baseada na estatística. Sim, e nós temos toda a nossa formação está baseada em estatística, em modelos de equações estruturais, de médias, modas, medianas, estatística paramétrica, não paramétrica. Temos tanta coisa que os estudos transversais, longitudinais e epidemiológicos, isto é a nossa base científica. E a maior parte das pessoas acha que isto foge da matemática. Não, é tudo matemática, é tudo muito sustentado nesta componente, que depois se desenvolvem as teorias a seguir. Claro, aliás, mas também pensam isso porque não têm conteúdo. Eu devo confessar que eu, antes de entrar para a psicologia, eu realmente sempre tive uma aversão à matemática, que era assim uma coisa, eu e a matemática não tínhamos uma boa relação. E depois segui um percurso pelas humanidades, lá está, tentar fugir da matemática, deram uma possibilidade de ter Max ou então literatura, e eu, para fugir à matemática, vamos para a literatura, certo. E pensei, vou para a psicologia, mas isto não deve ter muito de matemática, e realmente eu cheguei lá... no primeiro ano, estatística 1 e estatística 2, logo. Eu andei a evitar a matemática até ali, cheguei à faculdade, estatística, andei também na biologia, um bocadinho a fugir, biologia, métodos de investigação, tudo isso eu percebi, eu e a matemática temos que mudar a nossa relação porque realmente é inevitável e eu andei a fugir ali muitos anos. Pronto, e agora convivo felizmente com ela e ela é grande amiga nossa e graças a isso temos muito mais ciência para poder ajudar as pessoas que nos procuram, não é? Sim, a Elizabeth fala precisamente da matemática também. Ela diz, curioso como trabalhamos tanto a matemática e os problemas e não se promove o pensamento em conjunto. E na partilha e liberdade de expressão, realmente não é? É muito direcionado para as exatas, para as disciplinas exatas e há pouco de discussão. Sim. Aliás, a nossa mudança, mas esta mudança que é preciso fazer na sociedade, esta capacidade de ajudar a pensar na vida, a termos maior exigência e não cedência demasiada, a benevolência a mais. Tudo isto, a mudança começa em cada um de nós. Não é esperar que seja o mundo ou a sociedade ou o governo a começar a mudança. Porque tudo que implique mudança ao longo da história da humanidade sempre começou em alguém, começa nas pessoas. Aí é que começa o poder da mudança, começa em cada um de nós. E eu tenho que agir sobre o meu próprio mundo se eu quero resultados diferentes no meu mundo. E se eu conseguir influenciar o vizinho, melhor. Diz aqui o Pedro Bragança também, o modo de evitar e combater a existência de crianças com problemas traumáticos está no investimento na sua educação e nos apoios psicossociais. E exatamente, é isso que nós estamos a dizer. Uma sociedade mais consciencializada diminui os níveis de crime, claramente. Mais consciencializada, o que significa que tem que ter mais educação. Mais educação implica termos mais estimulação psicossocial, que é aquilo que não se ensina muitas vezes durante o processo de educação. Mas mesmo os professores das disciplinas consideradas exatas podem e devem assumir essa postura de discussão e de procura de argumentos e deixar os alunos questionarem, não é? Porque mesmo nessas disciplinas que nos parecem à partida que não são tão discutíveis e que são, lá está, mais exatas, também é possível que os professores assumam essa postura de permitir que os alunos façam questões e que apresentem as suas dúvidas, que argumentem. Acho que a pouco e pouco, eu acredito que também os professores, estes professores da nova geração, se calhar, espero, já tenham uma nova abordagem, mas os que estão também podem mudar essa abordagem para permitir que os alunos, e também lá está, como falamos na parentalidade, dos filhos terem um papel mais ativo, das crianças terem um papel mais ativo na sua educação. Eu acho que na escola as crianças também cada vez mais devem ter um papel ativo na sua educação. E ter um papel ativo é precisamente isto. Deixar sugerir, deixar dar espaço para argumentar, para perceber o que é que está a sentir, essas questões todas. Temos que fazer um curso para professores, temos que dar estas formações aos professores e estimular, e aos pais também, de forma que passemos este know-how e este conhecimento que a ciência já tem para a responsabilidade dos pais e dos professores. E eles depois passam essa responsabilidade para as crianças. E é assim que nós vamos conseguir influenciar a estrutura social para que ela fique mais robusta, mais
capaz de lidar com estas adversidades e que continuemos a evoluir como temos vindo a evoluir. Aliás, concordamos perfeitamente com o que diz aqui o Pedro, que eu creio que a disciplina de Psicologia e Sociologia deveriam estar inseridas no ensino básico, para tornar os adolescentes em adultos civilizados. De facto não é? E as tecnologias, quer se queira, quer não, porque tudo Também. a recompensa imediata no telemóvel, não é? Porque se eu gosto, clico, se não gosto, afasto com o dedo. Eu quero ver mais, faço vai para cima ou para baixo. E nós depois chegamos à vida e, infelizmente, as coisas não são assim. Não dá para fazer isso. Não. E, portanto, é esta tolerância, quer dizer, vejam o tempo que as crianças, por exemplo, quando estão a ver vídeos que gostam, o tempo que elas aguentam a ver o vídeo, ou o tempo que elas veem um filme. Eu antes via um desenho animado no cinema durante 1h30 ou quase 2 horas e ficava todo feliz da vida. Hoje vou ver um filme que é de 45 minutos, vou ao cinema com o meu filho ver o filme, antes da pandemia, e via, a maior parte quase da sala, os pais a começarem a sair com filhos e tudo, porque eles não aguentavam meia hora dentro da sala. Né? E meu filho, porquê é que eles estão a ir embora? Eu, olha, não tenho a mesma paciência que tu, filho, dá cá 5. É uma questão interessante, realmente. Nunca me apercebi, mas vou ficar mais atenta. Mas se fores ver filmes infantis, não é? Um dia que tens filhos vais ver isso, vamos ver filmes infantis. E depois vamos ver que as crianças não têm grande paciência para aguentar o filme. E de repente vê-se os pais a levantar-se e irem com as crianças, e depois voltam outra vez, e depois voltam a sair. E uma pessoa pensa que será que está tudo aflito até a casa de banho? Não, é claramente a paciência, porque uma coisa é ser um caso ou outro, outra coisa é sair quase que em magote dentro da sala, não é? Claro que sim. Tudo isto são aspectos importantes de vermos nestes aspectos da parentalidade, que depois obviamente leva ao burnout, leva a esses conflitos e ambientes mais difíceis em casa, não é? E lá está. Há que ser estoicos. Exatamente, puxando o assunto. E acho que as pessoas também devem, lá está, sentir-se confortáveis para procurar ajuda e mesmo em termos profissionais, perceber que está tudo bem e não estar tudo bem. E se a parentalidade está a ser um processo difícil, essas coisas, procurar mais informação, procurar ajuda profissional. E eu vejo que as pessoas cada vez fazem mais isso, mas sentirem-se à vontade para o fazer. Isso é um ótimo exemplo, Rita, porque as pessoas, se estão com dor de cabeça, vão ao médico do centro de saúde, clínica geral. Se estão com problema de coração e sentem palpitações, vão ao cardiologista. Estão com uma dor no joelho, vão ao ortopedista. Têm um problema de educação, vai ao psicólogo. Ponto. É tão simples quanto isso. Mas aí, o problema é que muitas vezes antes de ir ao psicólogo vão a muitas outras coisas e quando vêm ao psicólogo já vêm com o conteúdo das outras coisas, mas os problemas que tinham anteriormente é uma confusão. Por isso, ser sensato ao ponto de perceber isto está a ser um grande desafio, não está a correr como eu estava à espera e eu procuro ajuda profissional, não é? E é tão fácil como isso é. Lá está, essa lógica de se eu tenho um problema físico eu vou ao médico, da área em específico. Portanto, se eu tenho aqui um problema na questão da parentalidade ou no que quer que seja, tem mais a ver com a saúde mental, etc., eu procuro um profissional adaptado para isso e com formação específica para isso. Portanto, acho que tudo tem solução, exceto a morte e os impostos. Claro. Sim, mesmo para os impostos, para a morte, acho que é um bocado mais indiscutível. Mas para os impostos, quer dizer, não sei se é bem assim. Ou então, como aprendi numa expressão brasileira, que é tudo na vida é passageiro, exceto motorista. Também dá. É o motorista lá na frente e o passageiro vai atrás. Temos aqui, e para terminarmos o tempo, não é? Porque também estamos na nossa hora. Sim, ontem, numa consulta de oftalmologia, assisti ao enfermeiro a reeducar hábitos alimentares aos pacientes e numa conversa acesa disse-me que tem crianças de 3 a 5 anos que decidem a sua própria alimentação. Bom, enfim, realmente, como ajudar estes pais sem orientação parental? O caminho é turbo. É turbulento, exato. Não é? Não, concordamos perfeitamente com isso, Elizabeth. De facto, quando uma criança de 3 a 5 anos é que escolhe e decide o que é que vai comer em casa, quer dizer, isto é um muito mau preditor. Sim. Já significa muita coisa, não é? E lá está. Já não é negociação. Já está a ser a criança a assumir o papel total, não é? Já não está propriamente a haver negociação. Não se esqueçam que vocês são pais e os pais são pais e as crianças têm que ter referências, vocês têm que educar. Não tenham medo de educar, porque crianças sem educação são crianças mais perdidas, mais inseguras, mais vulneráveis, mais frágeis e vão-se deixar muito mais levar e serem sugestionadas pelo mundo. O saber que estamos a errar e que queremos mudar é a chave para se poder evoluir, como diz o Pedro Marinho, e terminamos em grande com esta frase, porque é mesmo isto.
Exatamente. E dizemos que estamos aqui para a semana, já com a Joana, não é? À partida. Exatamente. Esta Eu semana não há, convido. assim um dia não há assim nenhum dia diferente, mas não foi o do beijo antes, foi o do café. Esta semana não sei se há assim Sim, algum dia. vai haver terça-feira, vou aproveitar para convidar a todos os nossos seguidores para que terça-feira, no programa Livremente do Instagram, que eu tenho no meu canal, vocês possam ver o Livremente com o Dr. Hélder Pereira, que é um médico ortopedista cirurgião, que tem um trabalho internacional e muito vasto e é muito experiente e faz muitas cirurgias a atletas de elite e muitas lesões, e que nós vamos falar é sobre a relação entre as pessoas e os jogadores que sofrem de lesões e o impacto que isso tem nas ambições deles. Portanto, vai ser um programa que vai ser muito interessante e conto convosco. Eu vou estar lá a ver. Estive lá também na semana passada a ver a emissão. E tem sido foi por causa do dia do beijo, exato. Sim, foi a propósito disso, e acho que as pessoas devem ver que é aconselhado, eu aconselho. Tem sido muito giro. Seguimos nas nossas redes, não é? Nas nossas redes sociais. Exatamente. E profissionais, e a fazerem as perguntas também que acharem. Subscrevam os nossos canais, exatamente. Eu não tenho canal, mas subscrevam o do Dr. Ivan. Tens Instagram também? Tens Instagram, página do Facebook, essas coisas todas, isso tenho. E estou disponível para responder a questões e tudo que precisarem. E acompanhem-nos por lá, também pelas nossas redes, que temos sempre coisas muito interessantes a acontecer lá, digo eu. Claro que temos. Portanto, muitos beijinhos, abraços e até para a semana. Um bom fim de semana. Obrigada, um bom fim de semana.